Olá, viva! Seja muito bem-vindo a mais um episódio da Escola Bíblica. É sempre um gosto poder estar na sua companhia. É sempre muito bom podermos partilhar consigo, com todos aqueles que nos ouvem pela Rádio RCS, bem como todos aqueles que nos veem através do canal TV da Hope Channel Portugal, podermos partilhar consigo aquilo que está escrito no livro ou na Epístola aos Romanos. Temos connosco diariamente o pastor Pedro Esteves, e que nos ajuda na compreensão e na profundidade dos pensamentos que queremos extrair da Palavra de Deus. Olá Pedro, obrigado por estares connosco mais uma vez. Vamos, como habitualmente, começar pelo nosso sumário. Hoje vamos analisar a relação que existe entre lei e pecado. Vamos tentar perceber que se a lei não fosse necessária, se estivesse excluída, não tivesse uma função, então o pecado de alguma maneira também já não faria sentido ou não existiria. Porque vamos ver com o apóstolo Paulo que a lei precisamente ajuda-nos, através dela vem o conhecimento do pecado. Vamos ver esses aspectos, mas antes vamos ler duas passagens que serão ponto de partida para esta conversa. A primeira delas está escrita em Romanos capítulo 3, versículo 20, que diz o seguinte: Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A segunda passagem que quero ler consigo, ela encontra-se em 1 de João capítulo 2, e os versículos 3 e 4, e depois o versículo 6, que diz: E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos ou se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Pedro, o que nos dizem efetivamente estes textos, eu diria, acerca da relação que pode existir entre a lei e o pecado? De facto, a compreensão desta relação será um dos temas-chave para uma correta compreensão do conceito de justificação pela fé. Que é, do fundo, o conceito motor de toda a nossa reflexão a partir do estudo da carta aos Romanos. Portanto, existe uma relação de facto. O apóstolo Paulo, no capítulo 13 e no versículo 20, que acabámos de ler, consegue de maneira muito sintética mostrar-nos essa relação. Aliás, se nós lermos o versículo ao contrário, começarmos pelo fim, conseguimos talvez entender de maneira clara quais são os limites e a função. Ou seja, pela lei vem o conhecimento do pecado. Esta afirmação é muito clara. O que quer dizer que a lei cumpre um propósito e é muito necessária. Portanto, sem ela, eu não estaria consciente do meu pecado, do meu afastamento de Deus ou da sua perfeita vontade. Mas a segunda parte desta equação é de que nenhum homem é justificado pelas obras da lei. Então, a lei ajuda-me a conhecer o pecado, portanto, ele é absolutamente indispensável. Eu não posso nunca chegar à convicção de que o meu cumprimento da lei é suficiente. Dá acesso à salvação. Ou dá acesso à salvação. Neste caso, o ser justificado ou declarado justo, que já aqui abordámos também, que talvez seja uma maneira de formular melhor ou de uma maneira mais compreensível esta ideia. Ser declarado justo, ninguém vai ser através do cumprimento da lei. Caso contrário, eu poderia aparecer diante de Deus, levava aqui um registro de todo o meu cumprimento e Deus colocaria um carimbo dizendo, ok, eu declaro-te justo porque cumpriste perfeitamente. Como isto não é possível, a lei não tem esse papel. Mas o apóstolo ajuda-nos a compreender que pela lei vem o conhecimento do pecado. Ora, conhecer o pecado é uma necessidade. E por isso esse propósito mantém-se. Um escritor irlandês, cristão, já há alguns séculos, escreveu uma frase que talvez mereça a nossa consideração. Vamos lê-la. Ele diz assim: mas haverá alguém que diga que se as palavras beber, enganar, mentir ou roubar fossem por uma lei do Parlamento, ele coloca como exemplo, se estas palavras fossem eliminadas da língua inglesa e dos dicionários de inglês, portanto, a pergunta que ele faz é: haverá alguém que diga que nós acordaríamos na manhã seguinte como pessoas temperantes, honestos, justos e amantes da verdade? Será esta uma consequência justa? Ou seja, o que este homem está a fazer é uma tentativa de atualizar o conceito de que pela lei veio o conhecimento do pecado. Quer dizer, ninguém vai imaginar
que se retirasse do dicionário ou das leis a ideia de que mentir é errado, de que roubar é imoral, de que beber é intemperante, de que enganar é... Ou seja, Claro. acabar com esses conceitos não nos tornaria perfeitos. Ou seja, se abolíssemos a lei de Deus, tínhamos um grande e grave problema. O grave problema, como dizes, é que não só não ficaríamos com o problema resolvido, que era acordarmos como pessoas que não mentiam, não matavam, não adulteravam, não acordaríamos por não existir uma lei, mas depois ainda haveria o pior, é que nós não tínhamos um referencial. Não tínhamos um conhecimento. Não tínhamos conhecimento, nós não tínhamos, portanto, uma referência, um padrão pelo qual poderíamos ajustar a nossa conduta, compreendendo o essencial, que é esta é a vontade de Deus, e se é a vontade de Deus, eu tenho que procurar vivê-la. Por isso é que nós juntamos aqui a esta reflexão do apóstolo Paulo as palavras do apóstolo João, porque a Bíblia é assim que se lê, é completando-se e juntando as ideias, e a ideia do apóstolo João é muito clara. Aquele que diz que está nele, em Jesus, tem que andar como ele andou. Isso. E, portanto, Jesus mentiu? Nunca. Jesus roubou? Não. Jesus adulterou? Não. Jesus guardou o dia de sábado? Guardou. Quer dizer, nós poderíamos, o leque, isto eu estou a dar exemplos, buscando-os aos 10 mandamentos. Exato. É isto. Ele adorou imagens de escultura? Não. Honrou o pai e a mãe? Sim. Ou seja, nós só temos que andar como Jesus andou. Portanto, esta ligação, lá está mais uma vez, no Novo Testamento aparecem tanto a lei como o Evangelho. Portanto, o Evangelho não é um conceito que exclua a lei. O Evangelho também não é, por isso é que tem que ser sempre este equilíbrio, que é o que o apóstolo Paulo sempre procura fazer. O Evangelho nem exclui a lei, nem o Evangelho nos vai tentar dizer que é através da lei que nos vamos salvar. Portanto, a lei mostra o que é pecado, é isto. O que é que o Evangelho vai fazer? Apontar o remédio. Dizer-nos a solução está em Cristo. Para que Ele te declare justo, te purifique, te dê também, através do seu Espírito, por isso é que Jesus demoradamente ensinou os seus discípulos de que não se preocupem porque eu vou partir, mas vou deixar o meu Espírito. E esse Espírito é que vos vai lembrar, convencer. Então, há esta ligação entre a perfeita vontade de Deus, tal como demonstrada na lei, para nos mostrar o pecado, e o Evangelho, que é a realidade, a verdade de que nós temos a salvação, a solução em Jesus Cristo. Concordas que se não há lei, ou se chegamos a essa conclusão, que não se consegue chegar pela Bíblia, mas se afirmamos que não há lei, logo não há pecado. Ora, se não há lei, não há pecado, de que somos nós salvos? Porque, apesar de tudo, precisamos de salvação, não é? Ora, esse pensamento, ele é tão real que nós poderíamos dizer o seguinte. Vamos pegar nesse pressuposto, como ouvimos frequentemente em alguns meios, de que a cruz, ok? Portanto, o papel de Cristo na cruz anularia a lei. Isto acaba por ser... Há uma grande ironia que tu demonstraste na tua pergunta. Porquê? Ora, se a cruz mostra que a lei... Se há uma coisa que a cruz faz, é mostrar que a lei não pode ser anulada. Porque se a lei colocava uma condenação em relação ao pecado, se a lei simplesmente pudesse ser anulada, vamos dizer assim, então porquê que a lei tinha que ser anulada depois de Jesus vir? Era só Deus anular a lei antes dele ter vindo. Exato. Assim, bom, era como Deus fazer um reset, dizer assim, isto não está a funcionar, vamos lá esquecer a lei. Vamos mudar para outro plano. Vamos para outro plano, portanto, não há lei. Não, Jesus veio à Terra precisamente porque Deus não anulou a lei. Ou seja, o conhecimento do que é o pecado e a necessidade de conformar a vida com a vontade de Deus é tão necessário e tão útil que Jesus Cristo veio cá assumir a consequência mesmo não o merecendo. Por isso é que a morte de Jesus mostra-nos exatamente o contrário. Mostra-nos que se a lei tivesse sido mudada, então isso teria acontecido antes da necessidade de um sacrifício. Vamos praticamente terminar. Temos alguns segundos. Qual é o nosso ponto por ponto? Ou melhor, qual é o aprende fazendo? Porque o ponto por ponto já foi. Em termos práticos, eu diria que eu daria a sugestão de que pensemos na nossa experiência pessoal. Por exemplo, pensemos em momentos em que falhamos, talvez, em alguns princípios da lei de Deus. Pense, por exemplo, no sofrimento que na sua vida já alguma vez lhe trouxe mentir, ou roubar, ou adulterar, ou enganar. E vai verificar facilmente que o sofrimento associado a essas experiências é a prova de que realmente eles estão em oposição à vontade de Deus. E aí está uma lição prática que nos mostra que, na verdade, a lei é uma necessidade para nós conhecermos
a vontade de Deus. Ainda temos muito para dizer sobre a Epístola aos Romanos, mas não é hoje. Será no nosso próximo episódio e todos os outros que vierem a seguir. Por isso, contamos consigo já no nosso próximo episódio, quer na rádio RCS, quer também no Hope Channel TV. Até lá, tenha um ótimo dia.